Nos anos 80, tivemos uma série de modelos disputando a liderança de carro mais vendido. Isso porque o setor automotivo sempre tende a chamar a atenção de muitos, desde os colecionadores até mesmo aqueles que gostam de um bom modelo de carro. Depois que o primeiro carro foi lançado em 1956, contudo, após o sucesso das vendas do Romizeta, vários modelos marcantes foram desenvolvidos e se tornaram um sucesso de vendas que marcaram toda essa época. Pensando nisso, preparamos outra lista com alguns desses automóveis mais vendidos nos anos 80. Tivemos, em especial, os sedãs nos anos 80, bastante marcantes. Foi a década de estreia de best-sellers nacionais como o Chevrolet Monza e o Volkswagen Santana. Sem falar de modelos que reforçaram o segmento de 3 volumes compactos, como a segunda geração do Chevette e as estreias do Volkswagen Voyage e o Ford Escort, que era um sedã, digamos, fatorial. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Neste vídeo vamos falar um pouco mais de carros dos anos 80. Volkswagen Voyage. Em 1981, o projeto BX, que marcaria a história da Volkswagen no Brasil com o Gol, ganhou sua derivação sedã, um ano após a estreia do Gol. Logo, o Voyage fez as honras da nova família de compactos da marca alemã, com boas vendas e um opositor à altura para o Chevrolet Chevette. Um dos emblemáticos sedãs dos anos 80, o Voyage começou a sua trajetória com motor 1.5 do Fusca e câmbio manual de 4 marchas. Padeceu do mesmo mal do Gol no início, com desempenho ruim. Em 1982, recebeu motor 1.6, mas só 3 anos depois é que iria estrear o propulsor AP. O ano de 1983 trouxe a configuração 4 portas, câmbio de 5 marchas, que era opcional, e a famosa série especial Los Angeles, em alusão aos Jogos Olímpicos de 1984. Mas foi a partir de 1986 que o Voyage marcou seu nome entre os grandes sedãs dos anos 80. Reestilizado, passou a ter uma versão top de linha, Sport, com motor 1.8. Depois virou peça de propagandas da Volks. O Voyage começou a ser exportado para os Estados Unidos e Canadá, onde recebia o nome de Fox. 2.000 modificações em relação ao modelo vendido no Brasil e injeção eletrônica. Foram mais de 200.000 unidades enviadas para outros países durante 6 anos. Com a chegada da segunda geração do Gol, conhecida como Bolinha, a Volks decidiu encerrar a produção do sedã em 1995, deixando um segmento inteiro para a General Motors se fartar por décadas. Ao todo, foram mais de 850.000 unidades do Voyage, em quase 15 anos de história. Mas aí, alguns anos atrás, o Voyage voltou novamente aí, na geração 5 do Gol. Mas aí já é outra história, né? Ford Del Rey. O fim dos anos 70 e início dos anos 80 no Brasil foi marcado ainda pelo fracasso do milagre econômico da ditadura militar e pela segunda crise do petróleo. Neste contexto, a Ford decidiu lançar um sedã para ser o top de sua gama no país, no lugar do pouco eficiente Galaxy. Nascia então o Del Rey. O sedã se destacava pelas linhas bem geométricas e aparentava ser maior do que realmente era. O destaque era, sem dúvida, o acabamento interno primoroso, com materiais que inspiravam um grau de sofisticação elevado, peças bem encaixadas e um design sóbrio, com direito ao inesquecível relógio digital no teto. Só que a plataforma do Del Rey jogava contra. O modelo usava a mesma base de outro sedã dos anos 80, o Corcel 2. Paralamas, portas e colunas centrais eram compartilhadas entre os dois modelos, além do motor 1.6 e da arquitetura originária da década de 1960. Ou seja, o Del Rey devia em espaço interno e desempenho na categoria na qual estava posicionado. Por esta razão, o modelo da Ford foi um sedã dos anos 80, ofuscado por concorrentes como o Chevrolet Monza e o Volkswagen Santana. Com a Auto Latina até ostentou o motor AP 1.8 em 1989, mas já era tarde. Com a abertura das importações, ficou ainda mais obsoleto e saiu de linha em 1991. Fiat Odi. No início dos anos 80, a Fiat tentou dar uma requintada em sua linha baseada no 147. A alternativa foi o Odi, o primeiro sedã da marca no Brasil. O modelo debutou em 1983,
já com a frente da restilização do hatch compacto, que passou a adotar o sobrenome Spazio na ocasião. Os principais argumentos do Odi estavam no espaço para bagagens e no conjunto mecânico. Com capacidade para 440 litros, era dono de um dos maiores porta-malas na categoria. Ao mesmo tempo, o motor 1.3 de 62 cavalos era equipado com carburador cut-off, que deixava de jogar combustível toda vez que o motorista tirava o pé do acelerador. Justiça seja feita, a Fiat se esforçou para colar no carro uma aura de requinte. O Odi teve até série especial, Pierre Balmain, em homenagem ao famoso estilista francês. Porém, foi um dos sedãs dos anos 80 que fracassaram e duraram pouco. Vendeu 20 mil unidades e sobreviveu apenas 2 anos para dar lugar ao Fiat Premio. Chevrolet Chevette. A segunda fase do Chevette também merece destaque entre os sedãs dos anos 80. Inicialmente lançado em 1973, o modelo mudou exatos 10 anos depois, com estilo que remetia ao Monza, lançado um ano antes. Com capô abaulado, faróis retangulares, grade única e inclinada, resultaram no apelido de Tubarão. A base continuava a mesma do Opel Kadett europeu de 4ª geração, assim como a tração traseira e a transmissão com câmbio de engates extremamente macios. Porém, passou a usar motor 1.6 a álcool e teve até variante com caixa automática de 3 velocidades, importada da Austrália. O Chevette foi um dos sedãs dos anos 80 a ter séries especiais inusitadas. A mais famosa é a Jeans, com bancos forrados de brim e porta-revistas em forma de bolsos de calças. Nesta fase também teve variantes hatch, além da Station Wagon Marajó e da picape Chevy 500. A chegada de modelos mais modernos importados nos anos 90 também decretariam a morte do carro. Até chegou a ter uma controversa versão Júnior com motor 1.0 para se valer dos benefícios fiscais da época, mas despediu-se em 1993 para dar lugar ao Corsa, depois de mais de 1.200.000 unidades comercializadas. Fiat Premio. Derivado do então revolucionário Uno, o Premio chegou em 1985 para substituir o Fiat Odi e ser o sedã de entrada da marca italiana no país. O modelo se valia da mesma boa solução de espaço interno do hatch, com a vantagem de ter um porta-malas bem mais generoso, com 530 litros de capacidade. A suspensão tinha acerto mais macio que o Uno, especialmente para conferir um comportamento mais confortável e poder lidar com a carga extra no porta-malas. Mas esse sedã dos anos 80 também teve alguns pioneirismos. Por exemplo, foi o primeiro carro nacional a oferecer computador de bordo como item opcional. Inicialmente, o Premio foi comercializado apenas com 2 portas e motores 1.3 e a caixa de 4 velocidades, com a opção de câmbio manual de 5 marchas e 1.5 Seville, de origem argentina, que rendia 71 cavalos. A configuração 4 portas foi lançada em 1987, enquanto o motor importado passou a ser 1.6 no final da década. O carro não chegou a ser um sucesso estrondoso como sedã nos anos 80, mas segurou as pontas e trilhou bem o caminho para a Fiat ter mais sorte com os sucessores. O Siena, que substituiu o Premio em 1997 e que veio no embalo do Palio, provou isso. Muito bem, amigos, e é isso aí. Falamos nesse vídeo de mais alguns modelos de carros dos anos 80 para os saudosistas que gostam aí de recordar estas máquinas maravilhosas da época. Tá aí mais um pouco de história para você. Obrigado pela sua audiência. Se você não é inscrito no canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição. No próximo vídeo, vamos trazer outra curiosidade para você. Muito obrigado.